Olá, me chamo Jardel Matias, eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação de Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que tem como título Análise das marcas de pontuação em histórias inventadas por alunos do 9º ano do ensino fundamental. Esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise, como o próprio título já sugere, dos sinais de pontuação escritos em manuscritos produzidos de forma espontânea por alunos de uma turma do 9º ano do ensino fundamental 2 de uma escola municipal do estado de Alagoas. Nós vamos observar como alunos que estão encerrando ali o 2º ciclo do ensino fundamental, como eles se apropriaram desses sinais, desses elementos gráficos essenciais para o processo de produção, de interpretação e de escrita de textos. Então, para isso, nós vamos levar em consideração os estudos acerca da aprendizagem dos sinais de pontuação de Ferreiro, de Carvalho, Beraldi, de Rocha, entre outros. Nós vamos observar a forma com qual os alunos utilizaram os sinais de pontuação em seus textos. E para isso nós fizemos uma coleta de 36 manuscritos. Esses manuscritos foram escritos em 2 semanas, um dia por semana, 2 semanas, nas 2 primeiras aulas de língua portuguesa. Esses manuscritos foram elaborados em dupla porque a turma analisada, eles costumavam escrever textos mais extensos quando eles tinham a presença de um outro. Então, como o nosso objetivo era analisar os sinais de pontuação nos textos elaborados por eles, achamos importante um texto mais extenso. Claro, um texto menos extenso, mais extenso é muito relevante. Isso foi uma preferência do pesquisador dessa pesquisa, tá, gente? E aí, foram 36 manuscritos ao todo, 18 escritos em uma semana e 18 escritos na outra semana. Nós sugerimos 2 temas. O primeiro tema foi um tema livre, quer dizer, os alunos poderiam escrever sobre qualquer coisa que eles quisessem, e na outra produção de texto, eles teriam que escrever uma história que tivesse um rei malvado. Então, essas eram as 2 propostas. Então, os alunos eles escreviam seus textos e nós fizemos a coleta dos textos. Nós, após isso, marcamos as ocorrências de cada sinal de pontuação e buscamos ali observar se os alunos tinham conhecimento normativo ou não. E, além disso, nós buscamos também analisar o livro didático que a turma utilizava, como o livro, o principal material didático da turma, como ele apresentava esse conteúdo. Então, nos resultados preliminares porque essa pesquisa ela ainda está em andamento, nós podemos constatar que grande parte dos alunos, com grande parte dos sinais de pontuação, eles não tinham conhecimento normativo sobre eles. Claro, não sobre todos, mas sobre muitos deles. Por exemplo, os alunos, eles a maioria deles tendiam a encerrar a frase com vírgula e não com ponto. Então eles tinham conhecimento de que o parágrafo, por exemplo, tinha que ser encerrado com ponto, mas eles não tinham esse conhecimento de que a frase, dentro do parágrafo, ele tem que ser encerrado com ponto também. Eles costumavam, eles tendiam a encerrar as frases com a vírgula. Isso é um exemplo de conhecimento não normativo. Apesar disso, apesar de eles não terem conhecimento normativo, eles criaram os seus próprios critérios de aplicabilidade sobre esses sinais. E por critérios de aplicabilidade, nós temos que eles criaram padrões de usos para esses sinais, mesmo que não fossem normativos. Esse resultado de que, por exemplo, os alunos eles fechavam uma frase com vírgula e não com ponto, mostra que parece que os alunos eles não desenvolveram da forma que deveriam desenvolver o conhecimento acerca desses sinais. Isso é muito importante, porque o professor que tiver acesso a essa pesquisa, ele vai observar a produção de texto dos seus alunos de uma maneira mais atenta, mais crítica. Porque, veja, se o aluno ele não sabe encerrar uma frase com ponto, isso quer dizer que há outros conhecimentos aí que ele não dominou, que não foram apresentados, que a escola ela não cumpriu esse papel de apresentar de forma
de forma correta, vamos dizer assim, os conteúdos, né, essenciais para o entendimento dos sinais de pontuação para esses alunos. Além disso, o livro, né, que nós analisamos, o livro didático da turma, nós constatamos que ele apresentava um número muito pequeno de sinais de pontuação. Para ser mais exato, apenas uma pontuação foi trabalhada em toda a coleção do livro didático, que foi a vírgula. E além disso, poucas atividades de escrita ou de análise textual foram sugeridas pelo livro. Claro que isso não é um ponto negativo em si, né? Porque o professor de sala de aula poderia, né, ele deve, na verdade, suprir essa lacuna. O que nós atentamos aqui é que o livro ele apresentou apenas um sinal de pontuação entre os vários existentes, né? Então essa pesquisa ela é importante porque ela soma, né, com as pesquisas, né, que trabalham com a análise, né, de como os alunos utilizam em contexto escolar esses sinais de pontuação, né? E é muito importante porque assim nós acreditamos, né, que tal ausência, né, desse ensino dos sinais de pontuação ele vai colaborar com os problemas e equívocos que ainda existem no ensino de sinais em contexto escolar. Então é uma pesquisa muito interessante porque ela vai ali analisar, né, em contexto escolar, né, nós coletamos esses manuscritos preservando todo o contexto ecológico de sala de aula, quero dizer, não foi feito nada diferente do que é feito geralmente numa atividade de produção de texto comum numa aula de língua portuguesa. Então, eu espero que a apresentação tenha sido clara, eu agradeço a todos pela oportunidade, grande abraço.